acompanham nesse momento de culto, de meditação. Queremos meditar na palavra do Santo Evangelho de Marcos 4, 26 a 34, quando queremos refletir nesse crescimento sem controle, sem o controle humano, e entregue especialmente nas mãos de Deus para um crescimento que a gente não enxerga, que a gente não vê, mas que acontece do reino de Deus nesse mundo. Que Deus abençoe a nossa reflexão, hoje e sempre. Amém. Nós vivemos a nossa vida acompanhando crescimentos que nós não entendemos, que nós não nos damos conta de como eles acontecem. Hoje o Miguelzinho está aqui no culto, né, e tem algum tempo que a gente não vê ele, e como ele cresceu da última vez que ele esteve aqui. A nossa neta tem 1 ano e pouco, e é um período em que ela cresce muito a cada dia, mas se a gente convive muito, a gente não se dá conta disso, né? E quando a gente vê de tempos em tempos, a gente fica admirado como acontece esse crescimento da vida humana, já desde o seu início, tão rápido, de forma tão maravilhosa, que é descrita até no Salmo 139, que Deus faz acontecer. E é claro que nós temos envolvimento nisso quando nós cuidamos para que esse crescimento não seja prejudicado. A gente alimenta, a gente leva ao médico, a gente dá vacina, a gente dá remédio, para que esse crescimento seja saudável. Mas, além disso, pouca coisa está no nosso controle. A natureza segue seu curso, direcionada pela mão e pela direção do nosso Deus. A maioria de nós é de cidade e não entende muito questões de plantação, mas a plantinha lá no quintal a gente sabe como é que cresce, né? Alguns irmãos são produtores rurais, já trabalharam nisso, e muitos de nós também. E a gente também sabe que, ao semear uma semente, pouca coisa se faz além do cuidado com a terra, da limpeza, mas em relação à semente em si, o ser humano não tem muito o que fazer. E aquilo vai se desenvolvendo debaixo da terra, de uma forma milagrosa, também direcionada, cuidada pelo nosso Deus. Não é assim, Gabriel e Rony, que trabalham mais diretamente com plantação, né? E é algo maravilhoso isso, que nós não entendemos, mas do qual nós usufruímos. E pouco podemos fazer para que seja diferente do que é. E dependemos muito, inclusive, da ação de Deus no tempo, no clima, para que sementes tenham um bom resultado, para que não morram, para que produzam bem. E quando a gente olha para essas questões, apenas algumas citadas em tantas outras, que Deus cuida, que Deus promove crescimento, como o crescimento de um ser humano ou de uma semente. A gente tem exemplos muito especiais para olharmos para aquilo que Jesus nos diz, mesmo não sendo de uma cultura rural, de plantação, de agricultura, que Jesus usa uma linguagem muito especial para falar ao coração e à vida daquelas pessoas, com essa linguagem de parábolas que eles entendiam. Ele quer mostrar como o reino de Deus cresce, como ele se desenvolve. E nós temos, neste dia, uma oportunidade de olhar para isso num tempo muito difícil, em que a maioria das projeções, expectativas, é de uma ruína da igreja, é de uma queda, de uma diminuição de membros, de um esfriamento espiritual, uma derrota para muitos. Essa é a avaliação que se faz a cada dia. A gente faz isso também baseado nas nossas participações pós-pandemia, quando muitos membros ainda não voltaram a participar da maioria das igrejas. Muitos membros ainda, ou por medo, que precisa ser respeitado, ou por um comodismo, escondendo-se atrás desse momento cheio de recomendações, não voltam a participar. Também não acompanham programações online para se alimentar da palavra. E também não fazem, muitas vezes, sua reflexão em casa. Isso caracteriza um esfriamento espiritual, onde as pessoas, seduzidas por outros meios, por outros assuntos, por outras influências,
acabam se distanciando cada vez mais da palavra e da comunhão com o nosso Deus. Como pastores, temos refletido o tempo todo nessa preocupação. Será que a igreja vai resistir nesse tempo de pandemia? Hoje cedo eu ouvi uma reflexão do pastor Jonas Flor, bem interessante, quando ele disse de uma pesquisa que aponta 3 tipos de expectativas. Pessoas que acham que a igreja vai melhorar, porque esse tempo mexeu com os brios das pessoas, mexeu com o emocional, e fez enxergar que é só com Deus que está a solução, agora que surgem soluções pelas vacinas, pelos cientistas, mas vivemos tantos momentos difíceis, perdendo pessoas, sem nenhuma solução aparente. Há pessoas que acham que a igreja vai piorar, porque quando passa a pandemia e passa a aflição, não se clama mais a Deus, se distancia dele. E há gente que não sabe o que fazer, como a igreja vai reagir após isso. E nós somos chamados a olhar não com desânimo para todo esse panorama, mas alicerçados naquilo que Jesus afirma e ensina. Estarmos conscientes de que o reino de Deus cresce a cada dia, independente do que acontece, o reino de Deus cresce. E é claro, a gente precisa ter bastante consciência de que o reino de Deus, que chegou a nós pela pregação do Evangelho e pelo batismo, do qual agora fazemos parte pela fé em Cristo, nós podemos abandoná-lo. O ser humano tem essa capacidade pecaminosa, doentia, terrível, de se afastar do reino de Deus, perdendo a sua fé. E é por isso que os textos também estão colocados hoje aqui, por exemplo, o Salmo 1, quando nos lembra que nós temos escolhas. Podemos seguir um caminho alicerçados na comunhão com Deus, ou podemos seguir o caminho dos ímpios. Eu não quero de novo falar o que eu falei quando aconteceu a primeira reflexão desse Salmo, uns 15 dias atrás, quando todos aqueles pecados são citados, né? Andar no caminho dos ímpios, se deter no conselho dos ímpios, andar no caminho dos pecadores, ou se assentar na roda dos escarnecedores, mas é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque dia a dia nossa caminhada ela pode mudar de acordo com aquilo que a gente faz. Mesmo cristãos, se afastam da palavra de Deus e caminham no pecado, abandonam o reino de Deus e podem perder a salvação. O reino de Deus continua, mas nós podemos morrer sem ele, se nós optarmos por vivermos longe dele, longe da comunhão na palavra, longe da fé, vivendo no pecado. É isso que traz o Salmo 1. Feliz é aquele que não faz aquelas coisas, mas tem prazer na palavra de Deus, que se alimenta nessa palavra. E usando a linguagem que nessa película aparece muito, que é da plantação, o salmista compara que quem vive nessa palavra é como uma árvore plantada num lugar bom, cheio de nutrientes, perto de um rio. Vai crescer, vai florescer e vai dar o seu testemunho. E esse é o papel do cristão como instrumento. Agora, se ele vive no pecado, se ele se afasta dessa palavra e mergulha com os ímpios, com os escarnecedores, aqueles que zombam de Deus, das coisas de Deus, o seu caminho é de destruição. E o Salmo termina dizendo isso: o caminho dos ímpios perecerá, mas o caminho daqueles que seguem, que creem nesse Deus maravilhoso, é o caminho que ele conhece e que leva à salvação. O texto de Ezequiel é um texto também que passa por essa temática da plantação, quando Deus, prometendo restauração ao seu povo, diz que plantará um cedro onde as aves se aninharão, assim como Jesus também fala no Evangelho de hoje. E todos esses textos mostram que é Deus que faz. É Deus que dá aquela palavra para o salmista estar alimentado. É Deus que planta seu povo de novo, restaurando e perdoando os seus pecados. É Deus que animou o apóstolo Paulo a viver no reino de Deus, não olhando para as tribulações e problemas que ele enfrenta aqui, perseguições, morte, prisões, mas olhando para cima, para as coisas que são do alto, para a vida eterna que Deus preparou para ele. E o reino de Deus cresce quando as pessoas começam a olhar mais para o alto e menos para as coisas materiais,
para as dificuldades e perseguições desse mundo. Quando a igreja começa a olhar para as coisas eternas, não tirando, lógico, a vista daqui, porque nós vivemos nesse mundo, participamos desse mundo, mas quando a igreja se apega muito aqui, ela se perde. Tem muita gente lotando a igreja para ficar rico ou para conseguir benefícios e pouco querendo comunhão com Jesus. Tem muita gente simpatizando com líderes e acabando se afastando do Salvador. O reino de Deus cresce não quando a gente se agarra às coisas desse mundo, mas quando a gente olha para aquilo que Deus oferece para nós em Cristo eternamente. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo. Nós não vivemos pelas coisas que nós vemos, mas pela fé naquilo que Deus conquistou e nos deu em Cristo Jesus. E o Evangelho, que trata dessa questão do crescimento do reino, vem nos trazer um grande consolo e, ao mesmo tempo, nos educar, nos ensinar, para nos portarmos como verdadeiros instrumentos de Deus, como pessoas que vão semear a semente do Evangelho, que a igreja é chamada a fazer nesse mundo, que vai enfrentar frustrações, rejeições, mas que não precisa desanimar, porque o crescimento não se dá pelo que nós somos, mas pelo que Deus faz. Como Deus age para promover o seu crescimento. E Jesus, falando disso aos discípulos e por parábolas às pessoas, e explicando isso aos discípulos, quer nos dar essa força e esse consolo, de que não importa o que acontecer, o reino de Deus vai crescer. Preparei uma figurinha que está lá no final, vou ver se eu acho ela aqui para passar para vocês. Acho que essa é uma afirmação que a gente tem muito consoladora, de que as portas do inferno não vencerão a igreja. É uma linguagem de resgate. A igreja cristã, o reino de Deus, arrombará as portas do inferno. Vai entrar lá dentro para resgatar as pessoas que estão sob o domínio de Satanás. E isso se dá pela pregação do Evangelho. Isso se dá pela dedicação como instrumento da igreja, servindo a Deus com amor. E é assim que o reino de Deus pode crescer também através do trabalho da igreja aqui nesse mundo. Mas precisamos fazer uma reflexão. Como igreja que quer crescer, todos nós queremos crescer de alguma forma. Agora, qual o objetivo? Para que fazer a igreja crescer? Para encher a igreja de membros? Para vivermos com uma igreja sempre lotada, que é muito bom, que atrai também, cria interesse? Eu sempre digo, uma igreja vazia é um péssimo testemunho, né? As pessoas passam, o que tem de interessante aí? Ninguém vem aqui. Agora, quando tem bastante gente, né? Sempre cria uma expectativa. Opa, onde tem muita gente, as pessoas... Hoje não, que está recomendado que a aglomeração é proibido, mas sempre onde tem muita gente reunida, se cria um interesse. Só porque que tem aí? Deve ter alguma coisa boa. Tem muita gente. Na banca do Gabriel lá, o limão deve estar bom hoje, porque tem muita gente cercando a banca dele, né? É do Rony ao tomate, né? E uma igreja também, onde tem muitas pessoas, o testemunho acontece também, para que outros tenham interesse de estar ali. Agora, se é só esse o objetivo, encher de pessoas, isso não significa que o reino de Deus está crescendo. Um outro objetivo, melhorar o orçamento, a arrecadação, e muitas vezes se envereda por esse caminho. Não, vamos botar mais gente para dentro. Aí as ofertas aumentam, o problema financeiro acaba, nós vamos conseguir fazer o que nós queremos e pagar nossas contas. Agora, se o objetivo de colocar gente dentro do reino de Deus é esse só, ele perde seu foco. E ele está fadado também a quebrar no seu propósito e no alcance que quer também promover. Mostrar poder, status, influência do pastor, da liderança, da igreja. A igreja luterana enche de gente, aquela igreja é boa. Ela está no top 10 lá, né? Só isso? Não pode ser isso. O objetivo tem que estar muito claro. Agora, como fazer a igreja crescer? O que fazer também se a igreja não crescer? Vamos inventar coisas para fazer? Criar algo diferente? Eu tenho dito assim, né?
Algumas igrejas vivem inovando a cada dia. De tempos em tempos mudam tudo para agradar os ouvintes. E o que acontece? Aquela pessoa que quer ser agradada o tempo todo, semana que vem já não serve o que você criou para hoje. Tem que ter algo novo. E a igreja não está aqui para agradar o ouvinte. Precisamos refletir nisso. A igreja não está aqui para agradar as pessoas. Ela está para continuar pregando o evangelho que faz o reino de Deus crescer, semeando a semente da palavra, acolhendo, amparando, orientando, reunindo, promovendo a comunhão. E é lógico que precisa fazer o melhor que puder para isso acontecer, mas sem invenções, sem criações de atrativos e subterfúgios que apagam com o tempo e as pessoas ficam vazias. Eu estou sentindo falta de um monte de coisa. A gente está sentindo falta da nossa bandinha aqui dos jovens? Ou não estamos? A gente sente falta de envolvimento maior. E precisa voltar isso, os dons precisam ser colocados em prática. Contudo, se a gente começa a alicerçar, não, o culto vai encher se tiver uma banda. O culto vai encher se o pastor começar a dar tapa no altar, no púlpito. O culto vai encher se vier o fulano de tal pregar aqui. Isso não promove o reino de Deus. Isso promove pessoas, ilude, cria situações que vão esvaziar o coração e a mente muitas vezes. Atrair oferecendo vantagens, como muitos têm feito, não faz o reino de Deus crescer. Pois nós já oferecemos a maior de todas as vantagens a todos os pecadores, que é o evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus, o perdão dos pecados, a alimentação espiritual, e toda a igreja verdadeira e decente tem isso, por mais simples que seja, a nossa ou qualquer outra. Se prega a palavra com fidelidade, se vive a comunhão verdadeira, ela oferece a maior vantagem que um ser humano pode ter. Não precisa inventar. Quem sabe amedrontar, tem muitos que optam por esse caminho, né? Vamos amedrontar que a gente prende. E muitos estão fazendo isso. E isso não faz o reino de Deus crescer. Quem faz a igreja crescer? De quem é a ação? Do pastor? Dos membros? Da pessoa a ser alcançada? Não. A ação sempre será de Deus. Deus é que promove esse crescimento. E é claro que, como instrumentos dele, precisamos fazer o melhor para não atrapalhar. Mas nunca, nunca mesmo, o crescimento está pela a nossa ação, pelo que nós fazemos, mas pela ação do Espírito Santo, que também age naquilo que fazemos como seu instrumento. E aí vem as parábolas de Jesus, né, mostrando que nós somos instrumentos. A primeira parte diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. É Deus que faz a semente crescer. A terra por si só frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. Quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, a colheita. Mas pouco se pode fazer e contribuir para que isso aconteça. O milagre está na semente lançada. A semente que é obra, presente e graça de Deus, tanto na terra, quanto na pregação e vida da igreja. Deus faz ela crescer. E aí Jesus compara então o grão de mostarda, que naquele contexto era a menor semente de todas, mas que produzia uma hortaliça que chegava a 3 ou 4 metros de altura. Uma semente bem pequena, produzindo algo tão grande. E essa referência ao reino de Deus em todos os lugares, inclusive na obra de Jesus, pois começa pequena, começa com uma assembleia bem pequena, primeiro chamando 12 apóstolos, depois 70, e depois a igreja no tempo da ascensão de Jesus já estava reunida em 120 pessoas. E naquele dia do Pentecostes já pula para mais de 3.000 pessoas. Começa pequeno, mas se expande pelo poder do Evangelho, pela ação de Deus e Espírito Santo. E aí basta a gente acompanhar, né? Como é que começou aqui? Dona Alcina, Dona Selma, seu Adavir, a Lu e o Tarzan,
né? E vai incorporando gente, e Deus vai promovendo o crescimento. E a igreja vai crescendo, sem que a gente saiba como acontece. A gente estava lá em Anchieta, né? Com todas as dificuldades que nós enfrentamos, com o pequeno número de pessoas lá e aqui também, nós estamos hoje concluindo quase o segundo templo dessa região. E quando a gente olha para isso, a gente não consegue imaginar como que isso aconteceu, né? Eu olho para essa estrutura aqui, que a estrutura não é o tão importante, mas ela é necessária. Como que nós temos tudo isso aqui? Com tão poucas pessoas. É o reino de Deus que cresce, sem que a gente perceba, sem que a gente veja. E por isso, essa palavra de Jesus é consolo. Ela não é para que a gente desanime. E Paulo, entendendo isso, ele enfrenta as dificuldades na propagação do reino de Deus, e ele não desanima. E ele diz, é Deus que nos deu isso através do Espírito que Ele colocou em nós, esse ânimo, essa certeza, essa vida. E nós olhamos pela fé para o que Deus oferece, não pelas dificuldades que nós enfrentamos. Porque se fôssemos olhar dificuldades, todos nós pereceríamos. Se fôssemos colocar a nossa confiança em nós mesmos, todos nós desanimaríamos. Mas é o Espírito de Deus, agindo em seus instrumentos, que faz com que o trabalho siga, aconteça e cresça. A nossa igreja no Brasil foi assim, começando pequena. A nossa igreja no Espírito Santo foi assim, começando pequena. A nossa igreja em Guarapari também. E em todos os lugares onde vai, se a palavra de Deus é pregada com fidelidade, e seus membros vivem como instrumentos semeadores dessa palavra, na sua vida, no seu testemunho, vai acontecer o crescimento pela ação do Espírito Santo. Sem atrapalhar, porque nós conseguimos fazer isso. Andando no caminho dos ímpios, seguindo o conselho dos pecadores, vivendo como tais, podemos atrapalhar a chegada do reino de Deus na vida de uma pessoa, ou adiar, mas ela vai acontecer conforme o propósito de Deus. Agora, que privilégio que é servir nesse reino como cristãos. A vida cristã não pode ser um fardo, e não é um fardo, ela é um privilégio. Amados por esse Deus, perdoados por Ele, nós somos convidados a nos envolver, a nos dedicar, a servir, para que o reino de Deus se expanda, chegue também a outras pessoas. Se você não quiser fazer, o prejuízo é seu. Se nós não quisermos nos envolver, o prejuízo sempre será nosso. Lutero, quando explica essa questão do reino de Deus na oração do Pai Nosso, como é que ele fala, o nosso catecismo e os nossos confirmandos? Venha o teu reino. Ele diz assim, o reino de Deus, na verdade, vem mesmo sem a nossa prece. Não quer orar não para que venha? Ele vai vir do mesmo jeito. É interessante isso, né? Porque isso também é para tirar do ser humano essa ideia de que, se não for por ele, não vai acontecer. Se nós falharmos, Deus promove o crescimento. Tinha um hino que a gente canta muito aqui, eu gosto muito, eu sou daquela geração que, quando o hino é bonito, a gente não rasga ele se ele tiver alguma coisa errada, a gente mexe nele, né? Tem um hino muito bonito, aquele que tem como refrão assim, né? Como a chuva cai do céu, dando vida onde cai, quero ser um mensageiro a te servir, né? Aí ele era assim, né? Há tantas vidas para salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, né? A gente mudou um pouquinho, porque isso pode trazer uma prepotência em nós, né? Quer dizer, se ninguém fizer, e muita gente pensa assim, se eu não fizer, não vai acontecer. Se eu não fizer, vai tudo por água abaixo. É problemático quando a liderança começa a pensar assim, se a gente não fizer isso, ninguém quer nada nessa igreja. Isso é muito problemático, é julgamento. E às vezes a gente se envereda por esse caminho, e isso leva a quê? Leva a cansar. Se só eu faço e ninguém mais faz, daqui a pouco eu me canso. Eu enjoo disso. A gente mudou a letra, né? Não é se não for por mim, por quem será? Que, bem compreendido, também não está errado. A gente colocou assim, né? Há tantas vidas para salvar, o teu grande amor quero levar. Eu quero participar disso. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A gente canta ele aqui, vocês já ouviram, né? Porque essa é a reflexão. Se a igreja luterana, e esse é um risco que muitas vezes nós corremos, sim,
Essa semana eu fiz circular um videozinho que eu recebi de um pastor presbiteriano fazendo um apelo. Não sei quem vê os vídeos que eu mando, não sei quem vê o que eu mando se ler, né? Eu vejo muito vídeo porqueira por aí, né? Mas eu estou tentando repassar para vocês coisas boas. Mas a reflexão é de um esfriamento da igreja, que não é por causa da pandemia, isso vem de muito antes. E isso é um fato comprovado. A Europa, que foi berço da igreja protestante, da igreja da Reforma, tem vivido momentos de um esfriamento intenso, onde igrejas tradicionais, hoje são boates, são bares, foram vendidos. Por quê? Porque não tinha gente, não só para sustentar aquele lugar, mas para frequentar. A igreja morreu em muitos lugares, ela apagou, as pessoas foram levadas pelas influências ou o que for, para longe da fé cristã. E a igreja morre em alguns lugares. E a reflexão que o pastor faz é: nossa geração perdeu a oportunidade, falhou em transmitir o evangelho às pessoas, aos nossos filhos, aos nossos netos, e essa é uma realidade, que a gente às vezes não se dá conta na nossa acomodação, quando em casa nós não tiramos tempo para orar com os nossos filhos, quando em casa nós não tiramos tempo para meditar na palavra de Deus, para fazer um altar, por simples que seja, dia a dia, com oração, reflexão e até cântico se der. Mas nós enchemos nossa casa de porcaria, trazemos influência de tudo quanto é lado. Antes era só a televisão, hoje a internet é muito poderosa para isso. Nós somos influenciados por todas as áreas da vida, e muitas áreas hoje têm levado a um extremo de confusão, de separação em nosso mundo, e nós somos influenciados, impactados por isso. E precisamos, sim, como instrumentos de Deus, fazer o reino de Deus não se perder dentro de nós. O Espírito Santo age para isso, mas ele age através da palavra, ele age através de um momento de reflexão, de comunhão, de culto, e nós precisamos disso. Não é Deus que precisa, somos nós. Porque Deus vai fazer o reino dele crescer, independente se você sair da igreja ou não. Se você abandonar a sua fé ou não, o reino de Deus continua crescendo. Se você na igreja não quer servir, não quer ofertar, não quer trabalhar, o reino de Deus vai acontecer. Porque Deus é que promove esse crescimento. Agora, quando nós temos o privilégio de fazer isso, o nosso coração se enche de alegria e satisfação por podermos servir como instrumentos de Deus nesse crescimento que não está sob o nosso controle, mas no controle do nosso Deus. O crescimento que Ele controla por seu amor, por sua graça, levando o Evangelho ao mundo através do testemunho da sua igreja, da ação do seu Espírito Santo. Jesus nos chama, como igreja, a estarmos preparados para as rejeições e para as dificuldades, mas nos consola e nos fortalece na certeza de que Ele faz a coisa acontecer, não nós. Imagina se fosse nós, né, Zete? Estava tudo quebrado já, né? Estava tudo derrubado. Mas a igreja não está estruturada sobre nós, e sim sobre Cristo. A igreja está sendo guiada pela palavra na ação do Espírito Santo, e não por palavras humanas. E quando isso acontece, quando palavras humanas são mais fortes do que a palavra de Deus, quando a influência vivida pela igreja é mais forte de fora do que do reino de Deus, a igreja quebra, a igreja deixa de existir. Mas quando a palavra verdadeira é o centro da pregação da igreja, Cristo Jesus, o Salvador, é o centro dessa pregação, e a comunhão é vivida por seus membros, o reino de Deus cresce entre nós, em nós, e se expande através do nosso testemunho. Por isso, mesmo que as previsões sejam ruins, sejam desanimadoras, e são mesmo, humanamente falando, é um desastre, é uma tragédia o que está acontecendo com a igreja cristã no mundo. Humanamente falando,
Nos preocupamos se os nossos filhos terão oportunidade de estar em cultos assim como nós estamos hoje. Humanamente falando, nós temos dúvidas se haverão pessoas tão comprometidas com o Evangelho nas gerações futuras. Mas confiando na promessa que o próprio Cristo faz e na certeza daquilo que Ele apresenta, nós somos consolados, animados e fortalecidos na certeza de que o reino de Deus cresce, porque Deus promove esse crescimento. Deixe o reino de Deus acontecer em sua vida sempre. Alimente-se. Testemunhe. Reparta essa semente com as pessoas à sua volta. E esse repartir, ele está no nosso dia a dia, naquilo que fazemos. Na forma como lidamos com as pessoas. Na forma como aparecemos nas redes sociais. Na forma como conversamos com as pessoas à nossa volta. O reino de Deus aparece ou desaparece. E como igreja, alimentada e fortalecida, animada pelo próprio Salvador na ação do seu Espírito, que Deus nos use como seus instrumentos para semear a semente que cresce e salva, a semente do Evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Que oremos o Pai Nosso com essa convicção. Venha o teu reino, e ele já veio a nós, e ele pode ser propagado através de nós pelo nosso testemunho. E Deus vai agir sempre para que o seu reino cresça e chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe a sua igreja, que não viva uma frustração e uma derrota, mas viva a alegria de ver o seu reino crescer e dele participar, hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos. Que a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os vossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.